E eu pergunto-lhe, assistimos aqui ao Chega a lançar alguns daqueles que são considerados, alguns dos pesos pesados do partido para câmaras, como Pedro Pinto, Pedro Frazão, Rita Matias. Estes resultados provam que estes quadros do partido têm a força que realmente achavam que tinham? Acho que não. Assim, eu nem sequer vou estar aqui a fulanizar. Vamos ver uma coisa. Há 6 meses atrás era impensável para a imprensa... Como sabe, fala-se muito da questão de André Ventura ser... O que vocês só sabem falar, não sabem falar de mais nada. Do Perdoa-me, só sabem falar disso. É o partido de um homem só. E há 6 meses atrás... Deixem-me lá terminar, deixem-me falar, porque eu não estou interessado em falar do Moedas. Vamos ter uma questão que é clara. Se quiserem falar deste assunto seriamente, temos um debate sério. Há 6 meses atrás os senhores diziam o partido não tem mais ninguém que consiga atingir os 2 dígitos. Foi o descalabro nas europeias, isto ninguém vai a mais lado nenhum. Entretanto, percebeu-se que estava acima dos 2 dígitos, mas ninguém vai chegar aos 20%. Impensável alguém manter os resultados que André Ventura teve nas legislativas. Facto. Temos grande parte daqueles que se propuseram, e não são só figuras mediáticas do partido, que se propuseram e tiveram acima dos 20%. De facto, não provado em termos gerais, quisermos estudar as coisas... Não vos interrompi, depois vão ver as medidas e vejam lá se eu estou ou não estou acima, se a Rita está ou não está acima. Pedro Frazão, acho que teve 8%. Pedro Frazão não esteve. Mas, ouça, tenho imensos casos, mas se quiser falar sobre isso, também tenho resultados do Partido Socialista dantescos. Também tenho resultados, quero falar sobre isso. Tem 14% de Louro, está abaixo de mim. E vocês disseram que iam ganhar 30 câmaras e ganharam 3. Eu não vou entrar nesta discussão. Sabe, para mim o interessante é olharmos para estes resultados no dia seguinte podemos continuar a manter esta retórica. Se assim que um dia quiser fazer um debate autárquico sério, vamos perceber que a partir da data de hoje... Estou aqui a ouvi-lo. A partir da data de hoje, deixe-me dizer o seguinte. O António Mendonça Mendes ri-se com a questão do protagonismo que foi dado ao autarca de Lisboa, esquecendo o protagonismo que foi dado a autarcas do PS levados completamente ao colo, com horas e horas a fio, colocados em televisão, com coisas completamente surreais, em que o vosso fact-check nem sequer funcionou e que foram mentiras ditas nesta mesa que nem sequer foi verificado. Mas é um problema. Quais? Olha, terem dito em Lourdes que iam fazer 900 despejos. Bola, como dizia o outro. Bola, fizeram 0. Só que isso é um problema para vocês. Mas vamos perdeu a Câmara de Lourdes. Tiveram aqui muito tempo. Perdi a Câmara de Lourdes, obviamente, perdi a Câmara de Lourdes. Mas eu não tenho problema com isso. O que eu lhe estou a dizer é, quando alavancam a questão da propaganda, a propaganda está de um lado e do outro. Quando diz, afinal não acabou o bipartidarismo, acha que não? Então eu vou-lhe dizer o seguinte, diga-me como é que vão governar as freguesias sem que o Chega esteja presente. Primeiro eu não disse isso. Sabe disse que muita da análise que tem sido feita tem sido nesse sentido. Não, mas se a análise tem sido feita, tem sido nesse sentido, eu estou-lhe a dizer, é falso. Sabe porquê? Porque a partir do momento em que temos 2.000 autarcas, ou falam connosco, e ou nós aceitamos ou não aceitamos, ou muitos dos executivos de freguesia nos próximos dias terá que dar notícias a dizer que nem sequer tomam posse. Porque os executivos têm que ser votados na Assembleia de Freguesia. A postura do Chega agora vai ser fazer chantagem nas freguesias? Não, a dizer, não há reunião da Assembleia de Freguesia que elegeu executivos porque temos 2.000 eleições. Deixa-me lá terminar. É para vos explicar. Vamos falar do 1 milhão de votos que perderam nestas eleições. Sem contarem connosco, não funciona. Porque a democracia Mas será que, como dizia o António, com chantagem? Não é com chantagem. Eu, se não gostar do seu programa e se achar que é incompetente, não voto em si. Ponto final, parado. Eu faço uma birra. E, portanto, não é uma birra. Não vou para o Executivo e faço uma birra. Eu não fui eleito para estar subserviente, seja quem for. E se eu considerar... O importante é a comunidade que nós estamos a dizer. Quer que discutir só comigo, pedimos aos outros, mas se debate consigo aqui a tarde toda, falamos um por cima do outro. Se quiser falar corretamente, temos aqui um problema que é sério em relação, inclusive, onde eu quero chegar, é que o facto hoje em dia da Assembleia da República continuar a tapar os olhos em relação à lei eleitoral, à lei 75 e à lei 73, que é do financiamento das autarquias locais, e da própria estrutura das autarquias locais, estava tomada de uma forma que consideravam que isto era divisível entre eles. E já não é. Já não é. Portanto, a questão que está aqui em causa é que o bipartidarismo, claro, fica provado nestas eleições que terminou. Ou falam connosco e fazem revisão de diversas leis na Assembleia da República e chegamos a um entendimento, inclusive em relação à lei eleitoral, e de facto nos municípios existem visões diferentes, ou não vão governar, porque o Chega não é muleta, nem do PSD, nem do PS, como aconteceu, por exemplo, em diversas autarquias no mandato anterior, por troca de pelouros, por venda de lugares, por necessidade e de mendicidade, porque não tinham trabalho. Alguns autarcas do PSD venderam-se em Louros porque estavam no desemprego. É um exemplo. Eu estou a falar de Louros porque foi o candidato. E, portanto, existe... Os vereadores do Chega que foram eleitos... E os vereadores do Chega que foram eleitos e saíram todos do partido porque entraram em acordo. E os 19 e ficaram só perguntar. E os saíram 11. O Bruno gosta muito de falar dos outros, mas não gosta de falar de si, não é? Não gosta de falar de si. A maioria foi do PS. Tenham vergonha que a maioria foi vossa. A maioria foi vossa. Não aponto que é feia, mas é falta de educação. Eu faço o que eu quiser. Você me não manda. Deixa-me só dizer o seguinte. A maioria foi vossa. A maioria foi vossa. Gosta muito de falar dos outros, não gosta de falar de si, não é? Não, o senhor é que é mentiroso, como disse há pouco. Sim, está enganado. Porque a maioria dos vereadores que cederam os lugares foram do Partido Socialista. Só que o problema, sabe qual é? Que a imprensa isso não passa. Não é no Chega. Façam fact-check. Foram vossos. Os senhores são mentirosos e os senhores são um problema nas autarquias. Agora já vai para a agora acabou.
Acabou, porque agora tem 2.000 eleitos. E esses 2.000... Não, o senhor que estava a insultar, a chamar mentiroso a toda a gente. Comigo não passa, que eu digo na cara como mentiroso a você. O que é que lhe aconteceu aos vereadores todos do Chega? Conte-me lá. O que é que aconteceu a metade dos vereadores do Chega? O que é que lhe aconteceu? Estou-lhe a perguntar o que é que aconteceu aos seus. Saíram, é verdade. Pronto. Falamos de passado. A postura de futuro é muito mais grave. Mas a maioria manteve-se. Quantos autarcas você perdeu? Até ao Exaltino entregaram. Ou no Porto entregaram. Tenha vergonha, António. Os senhores tentam ludibriar. Calma, mas está-me a dar aquela quem. O senhor tem que ter vergonha na cara porque o senhor tenta manipular sempre as conversas em televisão. Esquece que todos nós sabemos e basta verificar os factos. Os senhores são mentirosos e a maior parte dos vereadores... Aí não conseguimos ganhar. Não conseguimos ganhar aí. Não conseguimos ganhar aí. Por isso estar aqui com olhar para trás... Depois do resultado, acho que não tem muito, não adianta muito. Mas de qualquer forma... Há sempre lições a retirar. Repara, há uma lição que não é preciso haver esta eleição ou outra, que as coligações não são necessariamente a soma dos votos que cada um dos partidos teve na eleição anterior. Portanto, eu não vejo por aí. Acho que Lisboa tinha a ganhar com uma grande coligação de esquerda. E uma grande coligação de esquerda implica... seguramente em Lisboa, a presença da CDU. Não tenho a mínima dúvida sobre isso. Não foi possível. Tenho esperança que um dia volte a ser possível uma solução como aconteceu em 1989. Agora, em Lisboa, nós temos uma alteração. E essa é uma alteração política que é muito substantiva e que os resultados eleitorais não a apagam. É que, para a opinião pública, ficou claro a forma como o atual Presidente de Câmara e futuro Presidente de Câmara funciona em relação às suas próprias responsabilidades. E, sinceramente, acho que a tolerância que fomos tendo com o engenheiro Carlos Moedas é uma tolerância que a imprensa toda deixou de ter porque verificou muitas vezes as incongruências do discurso e a confusão entre a propaganda e a propaganda. E vou-lhe dizer uma coisa... que é uma convicção pessoal. É uma forma de encarar a derrota. Tenho muitas dúvidas. Não é forma de encarar a derrota, não se ponham a dizer isso. Estamos a falar, eu estou a dar a minha opinião. O engenheiro Carlos Moedas venceu. Não há dúvida sobre isso. Mas também não tenho dúvidas nenhumas que ficou claro e exposto a toda a gente e a opinião pública hoje percebe bem aquilo que são os artifícios que o engenheiro Carlos Moedas vai fazendo. E também eu vou-lhe dizer uma coisa... quem não é capaz de encarar se quer o resultado final. Então lá, calma, deixa-me... É só uma questão de resultado. Eu não estou a dizer que a coligação de direita ganhou. Aliás, é preciso também perceber que a coligação de Carlos Moedas não é igual à de há 4 anos atrás. Tem uma pequena diferença, que é introduziu a iniciativa liberal. Essa é uma grande diferença no resultado. Quem coerência? Até ao fim, vou dizer uma coisa. Eu acho que o engenheiro Carlos Moedas foi de tal forma descoberto relativamente à forma como é, que terá muito pouca complacência da opinião pública. Eu vou-lhe dizer, eu arriscaria a dizer que os senhores vão ter que começar já a procurar um novo candidato a Presidente de Câmara daqui a 4 anos. O engenheiro Carlos Moedas dificilmente quererá fazê-lo novamente. Agora, que vocês já assumiram que precisam de novo. Agora, vamos ser bastante claros. Lisboa tem problemas gravíssimos do ponto de vista da fixação das pessoas aqui. É cada vez mais difícil ter uma habitação em Lisboa. O espaço público... Então acha que foi esse das pessoas saírem para... É só importante deixar claro uma coisa. A campanha já acabou. As eleições já se realizaram. Mas sabe que as eleições não esgotam aquilo que é o exercício da democracia. Claro, todos os dias. E o que eu estou a dizer... Vocês aqui acham que ainda vai haver eleições amanhã, mas não vai. Só daqui a 4 anos. O que eu lhes estou a dizer é, sinceramente, do ponto de vista político, posso estar enganado, mas... Aquilo que foi a complacência que se foi havendo, nomeadamente da imprensa, com o engenheiro Carlos Moedas, é algo que acabou nesta campanha, porque toda a gente percebeu a forma como o engenheiro Carlos António Rodrigues quer responder? Acaba por se perceber agora mesmo, pela intervenção de António Mendonça Mendes, que existe aqui um problema de tentar justificar o que é o Partido Socialista hoje em dia, sempre justificado com o Chega. Deixe-me enquadrar o seguinte: quem percebe minimamente de autarquias, podemos analisar isto como os cerejas, há para todas as medidas e para todos os gostos, e portanto podemos estar aqui a analisar meramente pela questão da vitória do número de câmaras, ou podemos perceber como é que ficou o quadro autárquico a partir de agora. Fazendo uma pergunta de retórica, que não está aqui para me responder, acha que ter 2.000 eleitos a nível nacional é uma grande derrota? O que temos a partir de hoje é, por muito que o António Mendonça Mendes queira falar do Partido Socialista, a tentar justificar os seus fracassos com o Chega, é que sem o Chega
sabe que esta semana ou nas próximas semanas existem muitas, deixe-me só terminar, existem muitas assembleias de freguesia que nem sequer podem tomar posse se nós não validarmos o executivo da freguesia. Mas deixe-me fazer aqui a questão. O Chega é a segunda força política a nível aqui autárquico, é ultrapassado pelo CDS e pela CDU. Não foi ultrapassado, não atingiu o CDS só os tinha. E, portanto, podemos criar a retórica que quisermos. Facto, nós tínhamos... Facto, Chega 3? Facto, CDS, nós tínhamos 6. E por isso mesmo é que eu lhe disse que não chegámos lá. Nós não interpretamos isto. Nós não somos o PCP que em todas as noites eleitorais dizemos que ganhamos. A única coisa que dizemos é que não atingimos sequer os objetivos que nos tínhamos proposto. Tínhamos outros objetivos. No meu caso concreto, em Loures, tinha o objetivo de vencer a Câmara. Não vencendo a Câmara, fica em segundo lugar. E percebe-se claramente onde é que há a transição de voto. Não foi o PSD que cresceu, ficou exatamente na mesma. A CDU passa para 10% quando há 4 anos atrás não tinha mais do que a gestão municipal, com Bernardino Soares, e ninguém coloca aqui se há uma grande derrota ou não há ali da CDU. O PSD tem o pior resultado naquele município dos últimos 20, 30 anos, e há uma transferência de voto. O próprio André Ventura a dizer que os resultados não foram consigo o raciocínio. Há uma transferência de voto da extrema-esquerda para o PS para jogar com o medo, ai, veio o papel do Chega. Agora, nós temos 2.000 autarcas. Quer queiramos, quer não. Os senhores da imprensa não acham que corra bem? Estou a perguntar. Nós subimos, em relação às últimas autárquicas, 550 mil votos. Portanto, se quisermos comparar alhos com bugalhos, vamos dizer que isto falhou tudo. Se quisermos dizer que a nossa fasquia estava mais elevada, facto. Não atingimos os objetivos que tínhamos, facto. Mas, no entanto, neste momento, olha, quando elegemos os 12 deputados à Assembleia da República, existiram aqui títulos na SIC e em alguma imprensa que dizia assim, o Exército de Ventura. Se com 12 éramos um exército, o que é que seremos com 2.000? Portanto, nós temos representatividade a nível nacional. Passamos a governar. Não estamos dependentes de ninguém, nem fizemos coligações com ninguém. Fomos sozinhos com a nossa própria marca. Não atingimos os objetivos que queríamos, facto. Agora, não podem achar, nem considerar que esta é... nós não perdemos nada. Nós somos os únicos que não perdemos nada. Nós ganhámos, nós somámos. Nós ainda não tivemos uma eleição. Afinal, ninguém perdeu. É normal. Perdeu. Em todas as noites eleitorais, desde que o Chega existe, o Chega ainda não teve um dia que não somasse. Somámos sempre. Agora, se a expectativa era muito maior, claro que sim, o Presidente já o assumiu, nós todos já o assumimos, eu próprio assumo a minha meia-culpa em relação... E já vou saber o que é que falhou. Deixa-me só terminar. Inclusive o PS, para ter algumas vitórias, teve que inclusive vir atrás do Chega e tomar as nossas medidas. Ricardo Leão nunca seria eleito em Loures se não tivesse tomado as medidas à Chega, que é um problema agora para o Partido Socialista resolver. Ainda só a questão de Lisboa, não centrando naturalmente a questão das eleições autárquicas em Lisboa, mas não posso deixar de fazer uma referência, porque nós tivemos, ouvimos aqui por parte do Partido Socialista, mas a verdade é que durante toda a campanha a concentração por parte do Partido Socialista foi em atacar a CDU, em vez de se dirigir ao PSD e àquilo que foi a governação por parte de Carlos Moedas no último mandato. E eu acho que isto também diz muito. Vem aqui falar de coligação de esquerda, mas a verdade é que o seu esforço foi mesmo contra a CDU, aliás, em diversos momentos, como nós já aqui disse, e não vou voltar a repetir. O que eu queria dizer para concluir relativamente aos resultados eleitorais é a importância da CDU no poder local democrático, que se mantém com 12 câmaras municipais, com 97 freguesias, com mais de 1.500 eleitos em diversos órgãos municipais e de freguesia pelo país. E isto demonstra, de facto, este reconhecimento do projeto da CDU, que é distintivo e que marca, de facto, a diferença em relação às demais forças políticas. Foi um contexto exigente, mas é um resultado de resistência que demonstra, e eu queria salientar muito este aspecto, porque muitas das vezes vai-se procurando colocar uma ideia que não corresponde à verdade e que foi já aqui colocado, que é a CDU a perder, e que não é verdade, que perdemos autarquias, mas recuperamos autarquias e para a frente estamos sempre em isto dá-nos condições e demonstra como é possível recuperar no futuro outras autarquias, e que demonstra de facto o reconhecimento da CDU pelo que é o seu trabalho de serviço público, de proximidade, de ligação às populações, olha, até de defesa do poder local democrático e dos seus órgãos de funcionamento colegial, plural, aliás, que alguns partidos querem atacar, como já no passado tiveram propostas na lógica teve a força nestas eleições que nas legislativas se calhar não teve? As eleições autárquicas são sempre diferentes de eleições legislativas, e estas eleições demonstraram novamente isto, que é
que a CDU, pelo seu trabalho, pela sua concretização e realização, há um conjunto de pessoas que até noutras eleições votam noutros partidos, mas reconhecem este trabalho da CDU no plano autárquico e que o condicionamento que houve, até pelo peso de questões nacionais, foi de facto um condicionamento e foi uma limitação e que desviou as atenções daquilo que estava verdadeiramente em cima da mesa, que é os problemas da CDU. Nós tivemos 12 câmaras. Nós tivemos 12 câmaras. Legislativas não aconteceu. A CDU teve 97 passámos de 400 para 2000, eu creio que fica 400 claro, autárquicas em para termos 2000, de maiorias, subimos fica claro em termos de maiorias 550 qual é que é a votos, força da CDU em termos autárquicos e que é a terceira força no plano nacional. E isto é um facto. É factual, não há dúvidas sobre isso, mas daí a termos perdido quando mais de 550 mil votos, passámos de 400 para 2 mil autárquicas. Que o Chega ia ter 60, depois já não era 60, era 30. 60, a verdade é que teve 60 confundiu, 60 é no Parlamento. Quantos é que vocês são? Teve 12. Quantos é que vocês são no Parlamento? Teve 97. 60 são no Parlamento. 60 são no Parlamento e do outro lado vocês são 4, 5. Proximidade da relação com a população, do trabalho com a população. Nota-se, no seu Conselho, por acaso, nota-se bem, na Quinta da Princesa, na Quinta da Crescera. Chegamos mesmo ao fim do nosso tempo. Paula Santos, Bruno Nunes, António Mendonça Mendes, António Rodrigues e João